O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera, tudo bem? Tomara, vocês estão ouvindo o Cyberliterando. Eu sou Gabriela Belangieri. Eu sou a Natália Nogueira e hoje nós estamos aqui com a Marina. Ela é autora e está aqui para bater um papo com a gente. Para quem não sabe, ela é autora de Bones, uma AU, né, que é Alternative Universe, de Cameron. A AU dela é uma das mais conhecidas do fandom, para quem não sabe, né? Então, se você ainda não leu a história dela, a gente vai colocar o link no nosso Twitter, @cyberliterando, então já dá aquela olhadinha, porque assim que o episódio sair, a gente vai divulgar todos os links lá. Tora é em parceria com a Mr. Brightside, que ela prefere não ser identificada, não ter o primeiro nome falado, então a gente vai respeitar isso, obviamente. E infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas a Mari, eu tenho certeza que ela vai representar muito bem a amiga dela aqui. Então, Mari, seja muito bem-vinda e a gente vai pedir para você se apresentar um pouquinho mais. Oi, gente, meu nome é Marina, eu tenho 24 anos, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou metade recifense, metade cratense, eu nasci no Ceará, mas eu vim morar aqui com 10 anos de idade, então eu sou praticamente pernambucano. Eu estou no finalzinho da minha faculdade de engenharia mecânica, eu trabalho na área já faz uns anos, e é isso, assim, como um todo, eu sou uma pessoa muito caseira, eu não gosto tanto de sair, mas eu gosto muito de estar com meus amigos, isso remete a ficar em casa jogando papo fora e jogando jogo de tabuleiro, e eu sou uma pessoa que também gosta de fazer um pouco de atividade física, então eu faço alguns esportes e tal, e em geral é isso aí, a autora de vocês. Você poderia falar um pouquinho sobre o que é a U e sobre o que é Bones em si? Então, a U é basicamente uma fanfic, alguém escreve realmente, só que ela vai ter alguma coisa relacionada com rede social, algum print de conversa, então tem a parte narrativa, claro, pode ou não ter também, mas você conversa por meio de print de WhatsApp, print de Twitter, então é como se realmente fosse mais jovem, digamos assim, no meio mais jovial, do que as fanfictions, né? E tem meme, é uma coisa mais engraçada. Geralmente, as primeiras AUs que surgiram era uma coisa muito de brincar com meme, de jogar alguns prints de conversa, mostrando como os personagens interagiam entre si, e trazia isso para o público muito jovem, né? Porque eles têm isso de conversar, trocando figurinha, etc. Mas deixou de ser só isso. Hoje em dia é uma mescla, por exemplo, Bones, ela nem tem tanto essa pegada, é uma história que se parece muito mais com a fanfic, quase toda escrita, né? Com visões de narrador, personagem, etc., do que conversa de WhatsApp ou rede social qualquer. Mas, assim, eu considero uma U histórias hoje em dia que são postadas no Twitter, assim, é o meu filtro, porque hoje em dia já não tem uma definição tão específica do que realmente é ou não é uma U, ou não é uma fanfic, né? Então, meu filtro dessa forma. Como você conheceu o gênero cyberliterário AU? Então, vê só. Eu conheci no YouTube, foi bem aleatório, eu estava vendo um vídeo que hoje em dia eu nem lembro mais qual era exatamente esse vídeo, foi no ano passado. E essa pessoa comentou sobre fanfics postadas no Twitter, etc. E aí eu simplesmente abri a que ela estava comentando e dei uma lida. E eu gostei, assim, comecei até a ler no meu perfil pessoal mesmo, depois eu criei um fan account, né, que o pessoal chama de FC, para só ler e só interagir com as pessoas que estavam lendo, até porque, assim, eu não tinha muito costume de ficar no Twitter, então era uma coisa nova para mim. E aí eu conheci dessa forma. E aí, Cameron, eu conhecia as AUs Cameron, mais porque, assim, como LGBTs, eles vão buscar os casais, os chips mais famosos que estão rolando por aí, ou se identificam de alguma forma, porque geralmente são histórias, tem um bom acervo, né?
de histórias, Com certeza. até pela falta de histórias LGBT que a gente tem na literatura brasileira. Uhum. E aí eu me seria assim, foi bem jogado, bem aleatório. Se não fosse esse vídeo, provavelmente eu até hoje não saberia e nem Ou seja, a escreveria gente sobre. perderia Basicamente um isso. hino de Raul. Para quem não sabe, Cameron, que a Mari citou, com muito medo de ser cancelada e denunciada por Lauren Harag. Pelo amor de Deus, não fala não, é o proibidão. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. A gente não fala esses nomes aqui nesse podcast, porque a gente é muito, muito fã delas e a gente não quer que elas cancelem a gente. Mas tá bom, então. Tá bom. Proibidão, quem sabe, sabe, quem não sabe, que pesquisei no Google, galera. Você acabou falando que lia muita fanfic, então, eventualmente, né? Porque depois a faculdade entrou e a gente sabe como é que faculdade funciona e tudo mais. E a gente queria saber, não só fanfic, mas você se aventuraria a escrever um outro gênero assim ou não? Além do AU, né? Da AU. Assim, então, eu penso assim, eu e a misteriosa, né, a segunda autora, a gente pensa em transformar, na verdade, bônus em um livro ou algo parecido com isso. No caso, tentar trazer mais para o formato de fanfiction, todo narrado, né? Sem ter os prints e conversas do WhatsApp mais característicos de AU. Mas, assim, outros gêneros, tipo, assim, sei lá, poesias e coisas do tipo, não, eu realmente não me vejo indo para esse lado, mas indo para mais transformar Bones ou alguma outra história minha em uma fanfic mesmo, tirando essas interações com WhatsApp, Twitter, etc., que dão a características de AU, a gente pensa assim nessa construção e quem sabe até lançar um livro, fazer alguma coisa mais bem elaborada, mais dedicado a isso, sabe? E a gente pensa. Vai quebrar o Wattpad, estamos no aguardo. Eu já prevejo o primeiro lugar no Wattpad. Já tem uma capa! Pegou o primeiro no Wattpad, desbancou todo mundo. Adoro. Tem uma amiga da gente que já, tipo, super. A gente tem um grupinho de WhatsApp que a gente conversa bastante sobre, principalmente quando vai ter postagem, quando não vai ter, etc. E aí ela lançou lá a capa, eu achei maravilhosa, eu já vou usar, assim. As pessoas. A capa existe antes da fanfic, Tudo mas pra mim, isso acontece muito. Agora eu tenho que. Comigo e com a Gabi. Eu tenho que. Ela vem com a capa para depois falar, amiga, e aí, vamos escrever essa história? É isso aí. Mas eu. Assim, a gente super pensa em levar para o Wattpad e fazer uma construção melhor, ou às vezes construir melhor. Hoje em dia eu releio, eu estava relendo a história um dia desse, e eu vejo várias coisas que hoje eu já mudaria, porque já faz alguns meses que a gente começou a escrever, né? Eu já mudaria, já melhoraria, com calma, você vai vendo que passam alguns erros, a gente não tem ninguém para revisar para a gente, não, então vai passar de uma forma ou de outra. E, assim, eu me vejo e a gente tem plano, sim, de transformar isso em algo maior. Não sei o quão maior ainda, mas A gente sabe tem que vai ser um planos. sucesso, né? Independente do que vocês escolham fazer. Gente, o livro vai quebrar a plataforma que você está postando. Vai quebrar o Wattpad, a gente já sabe que o servidor do Wattpad é uma bosta, então ele vai quebrar mesmo. Então é isso aí. E o povo que lute, vai ser incrível. Como vocês reagiram quando vocês viram que tantas pessoas gostavam da U de vocês? Porque assim, toda vez que tem atualização de bônus, a TML é só atualização, bônus, o povo falando, o povo seco, o povo sedento, sabe? Como é que vocês... Quando que vocês perceberam que tava, tipo, que a U de vocês estava tão famosa e como vocês reagiram a isso? Velho, eu acho que caiu a ficha, tipo, eu já postava outras histórias. A primeira história que eu fiz com a misteriosa, também já tinha tido um certo alcance e tal, foi bem legal, o feedback foi positivo, a maioria foi positivo do pessoal, né? Mas eu acho que Bones, ela veio muito despretensiosamente. Foi um negócio assim, simplesmente surgiu, a gente postou. E do nada, a gente postava um capítulo e em 5 minutos tinha 200 curtidas, a galera comentando, e era literalmente o pessoal na DM perguntando quando ia ter mais. E tipo, a gente viu que isso ali era muito longe do mundinho que a gente tava antes, que era postar e ter algumas reações e tal, não sei o que já era
bem gratificante pra gente. Mas eu acho que foi quando eu postava algum aviso de que ia ter alguma coisa, ou quando eu jogava bônus, assim, ou sei lá, qualquer coisa relacionada e, tipo, dava um boom. Minhas mentions não paravam e era um boom, era o dia todo aquele tweet rodando na minha timeline, porque o pessoal fomentava sobre isso, sabe? E eu acho que as primeiras postagens que a gente começou a postar caveirinha, esqueleto em neon, postagem de aviso um pouco mais com uma identidade visual mais ligada ao que a gente está construindo para a história, e só isso, por si só, bombava. Tipo, eu postava um aviso assim, hoje, tal data, tal horário, e nem dizia o que era, e já bombava. Eu tomei noção que aquilo estava muito maior do que qualquer outra coisa que a gente tinha se envolvido. Realmente, bem assim, Para vocês inesperado, terem com certeza. noção, a galera literalmente usa, porque tem o user do Twitter, né? E tem o name do Twitter, que é como o próprio nome fala, você coloca um nomezinho lá que não seja o seu login. E a galera usa, tipo, o nome e mais bônus, assim, sabe? Eu acho isso muito sensacional, porque é que nem a Gabi falou, é uma coisa tão gigante, quando rola atualização, é uma coisa bizarra. A timeline para falar sobre isso. E, tipo, as pessoas realmente vestiram a camisa da AU. Pode Ai, falar? Não, não, pode falar. desculpa te interromper. Mas você falando, deu até uma saudade de atualizar. Já faz quase 2 meses que a gente tá meio parado com a faculdade e tal, não sei o quê. Mas juro, é uma sensação muito boa esse feedback positivo, sabe? É realmente todo mundo falar e todo mundo comentar. E a gente fica ansioso. Ai, eu quero compartilhar. Tipo, a misteriosa fica me segurando. Olha, você não vai soltar esse spoiler, não. A Gabi Basicamente comigo! isso. Eu quero postar, eu quero postar. Toda Eu quero dupla tem postar, esse eu jeito quero. de postar spoiler e a outra É, não vai postar, caralho. Fica quieta. Tipo, eu quero avisar, meu Deus, eles vão soltar tanto. E eu fico, tipo, ansiosa. Eu juro a você que eu fico, tipo, deitada na cama, pensando, meu Deus, como será quando as pessoas descobrirem Sim, tal coisa? Tipo, eu adoro. fico Sim. realmente envolvida, sabe? É Essa muito legal sensação é mesmo. muito boa. É muito legal isso que. E você acaba se conectando com várias pessoas também, né? Tipo, não é só. Não são só pessoas que Isso. estão ali lendo, são, tipo, pessoas que, caraca, estão te dando, tipo, muito carinho de graça, sabe? É mó legal, imagina. Isso é muito legal. Eu criei amizades muito sinceras e que com certeza vão além do mundo da fanfic e do Twitter. Eu me conectei com muita gente. Eu criei um novo ciclo de amizades, basicamente. Eu era uma pessoa que não tinha amizades internet, assim, tipo, web amizades. Eu tinha conhecido uma pessoa e tal, não sei o quê, mas eu só convivia e só falava mesmo com pessoas que eu via pessoalmente, etc. E no Twitter, na verdade, eu quebrei minha cara e eu tenho muitos amigos, assim, agora por causa desse universo, que esse universo me proporcionou. Eu acho que essa é a parte que eu sou mais grata, o contato com uma galera que eu não estava acostumada a conviver. E principalmente, muita gente de muita idade diferente. Eu tenho leitores de 15 a 30 anos, 40 anos, tem leitor lá no grupo 42 anos, tipo, é de boa. E são realidades diferentes que, tipo, nunca na vida eu achei que eu ia estar de boa conversando com alguém de 42 anos, Uhum, nada impeça, mas é porque eu normalmente, no meu ciclo social, não tenho tanta oportunidade de conhecer pessoas uhum, com essa idade, no máximo no trabalho e tal, mas é uma relação mais profissional. E aí, assim, você mexe um pouco com o que você está acostumado no seu dia a dia. Isso é muito legal, velho. Você conhecer muita gente, muitos lugares do Brasil, muitos sotaques, muitos estilos de vida. Enfim, você está falando com alguém que está preocupado com a prova do ensino médio, enquanto alguém está tentando fazer uma banca de doutorado dar certo, enquanto alguém está lá buscando emprego, enquanto, enfim, é muito legal essa dinâmica dos leitores, o quão é abrangente esse porque o mundo, né? pessoal, rola muita coisa, né? Principalmente quando a internet estava surgindo. O pessoal, eu lembro muito da minha mãe falando isso, porque eu ficava, minha mãe sempre trabalhou muito, né? E eu lembro que eu ficava sozinha, eu ficava sozinha ou com tios e tias e tudo mais. E eu lembro que ela falava assim, pelo amor de Deus, toma cuidado com a internet, toma cuidado com quem você vai se envolver, não sei. E assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda nesse aspecto, porque eu sempre conheci pessoas incríveis nesse,
nesse meio. E as pessoas realmente acabam, além, obviamente, das pessoas que abraçam o trabalho que você faz, porque, como a gente já falou aqui, o pessoal abraçou muito a proposta que vocês fizeram, com a história e tudo mais, mas vai além disso, né? Sempre acaba indo além disso, porque você acaba gerando amigos, você Uhum. acaba criando um conteúdo diferente, porque, como você falou, agora não é só atualização, é o que vem antes da atualização. E o pessoal gosta disso, o pessoal gosta de se envolver com as. E a responsabilidade, Sim, né? com certeza. E você cria uma responsabilidade com o pessoal. Uma responsabilidade, eu digo, até, assim, até emocional, tipo, de você saber se comunicar com as pessoas, de você saber se posicionar, de você saber que, por exemplo, eu não posso dizer que vai ter atualização amanhã se eu não tenho certeza disso ou se eu estou em dúvida, Uhum. apesar de que eu já falei algumas vezes que teria, mas por algumas coisas, claro, A da Mari vida não ilude aconteceu. todo mundo, Mas gente. Essa, são. vamos expor ela aqui. Não, mas isso foi nos últimos meses, assim, meu EAD voltou, minha faculdade, tô no último semestre, entregando meu TCC, me libera, pelo amor de Deus. Então, eu e a Misteriosa, a gente tá se formando, então tá mó loucura. Eu também trabalho numa fábrica milhares de quilômetros da minha cidade, então é meio pesado, meio puxado mesmo minha rotina. E aí, final de semana sobra literalmente para tentar não atrasar as coisas da Sim. faculdade, porque o resto E aí, tá consumido e já. como assim, você falou que tanto você quanto a sua coautora, vocês têm a faculdade, têm outras coisas. Como é que vocês lidam com essa coisa de as pessoas cobrando, porque obviamente são muitas pessoas lendo, então como vocês lidam com essa coisa das pessoas cobrarem tanto isso de vocês e, e vocês, entre aspas, terem que postar? Vocês ficam ansiosos, vocês ficam, não, quando der. Não, eu considero uma responsabilidade. Eu considero um compromisso. Tipo, assim como eu tenho um compromisso no trabalho, eu tenho que entregar uma apresentação para o diretor na semana que vem, ou eu tenho que apresentar uma prévia do meu TCC. Eu considero nesse nível de compromisso. É realmente uma coisa que eu separo na minha agenda e que eu, não, domingo eu vou fazer isso, sábado eu vou fazer isso. E assim, muita gente, principalmente essas pessoas que tem, assim, que gostam mais e vão atrás de entrar no grupo de bons e tal, que é um grupo de WhatsApp que rola aí com o pessoal que lê, e que sabem mais do meu dia a dia, porque eu comento um pouco mais lá, elas sabem que minha vida literalmente é sair de casa muito cedo, chegar em casa muito tarde e não ter tempo para lidar nem com as minhas obrigações pessoais. Mas mesmo assim, nós duas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. É tipo assim, a gente já desmarcou saída, eu já desmarquei, tipo, coisas mesmo, assim, tudo bem que bônus começou já era um pouco ali na quarentena, a gente já estava em casa e tal, mas compromissos mesmo, de tipo assim, vamos jogar hoje, os amigos vão fazer uma call, vamos assistir uma live juntos, vamos ver um filme, e tipo, eu falo a você que eu passei a quarentena inteira sem ver um filme, sem ver uma série, sem ver nada. Eu parei de ler também, porque todo o tempo livre que eu tinha era literalmente um segundo emprego, porque eu dedicava, na época eu estava com redução de carga horária, não estava trabalhando na sexta-feira, e era sexta, sábado, domingo, escrevendo. E minha faculdade também estava meio parada, então a gente conseguia sentar na sexta, e a gente, para escrever um capítulo de bônus, a gente sentava na sexta e fazia todo o processo de sexta a domingo, para domingo à noite, nas correrias, ainda tá revisando e tal, não sei o quê. Então é um processo muito demorado, porque, como a gente comentou no início, é muita leitura, muita coisa envolvida, sabe? É muito importante você tá falando sobre isso, porque não que a gente não tenha falado sobre isso 897 vezes nos outros episódios, né? Mas é importante uma terceira pessoa estar falando sobre isso, justamente sobre todo esse trabalho que realmente dá trabalho. Se a autora realmente leva a sério aquilo que ela faz, ela realmente quer entregar uma coisa muito boa, ou pelo menos que ela considere muito boa, assim, tipo, porque, enfim, cada um tem seu padrão de, tipo, pra mim tá bom aqui, sabe? Tem gente que, Uhum. enfim, quer reescrever a mesma coisa 897 vezes e tal, enfim. Mas é muito importante você falar sobre isso, para justamente as pessoas verem realmente o trabalho que dá e a dedicação que a gente tem para entregar essas histórias para eles.
E porque assim, muitas vezes as pessoas, e eu até vi você comentando disso no Twitter, e eu preciso falar sobre isso, porque nesse dia eu super fui lá te defender e tal. Justamente que as pessoas estavam te cobrando atualizações de vocês de um jeito meio Uhum. rude e tal. Sim, sim. Então, é Isso bem acontece complicado isso. direto Teve um dia comigo que. também. Teve um dia que eu. Esse dia. Eu nunca falei. Não sei se você vê, eu sou uma pessoa meio clean. Eu tento ser uma Uhum. pessoa Era clean, era toda clean, sim. Eu sou uma era clean, sempre ligada. Mas nesse dia, não foi nem alguém comentando, mas tipo assim, alguém falou. Agora eu vou falar o que foi que a pessoa falou, né? Porque já faz tanto tempo. Vamos expor ela, vamos expor ela. Vamos. Mas alguém falou alguma coisa parecida assim. Ah, véi, é foda também, né? Tipo, não vai ter, tipo, falou algumas coisas assim, tipo, como se fosse cobrando a atualização, né? Claro, mas tipo, reclamando como aí é foda, velho. Uma semana, não sei o quê, tipo, eu lembro que tinha aí é foda e o resto da frase que eu ignorei quando eu li esse aí é foda. E fiquei tipo, meu Deus do céu, velho. O que essa pessoa tá falando? E nisso, era tipo assim, porque quando eu tava, entre aspas, de redução de carga horária e sem a faculdade, imagina, eu tenho trabalho de segunda a quinta, e aí eu tenho sexta, sábado, domingo, sem faculdade, sem nada para fazer isso. Beleza, eu dedico a sexta, sábado, domingo. E era realmente, velho, eu tava, sendo bem sincera, eu me dediquei mais a bônus até agora do que eu já me dediquei pro meu TCC. E meu TCC vai ficar pronto. Amo. Sinceramente. Não, eu falo em horas mesmo, em horas mesmo, Sim, e olha sim. que, tipo, não, é muita coisa, sério, muita, muita, Uhum, muita coisa. E sem falar que é o meu tempo e o da outra autora, então é o dobro de sim. tempo, né? É, e assim, essa pessoa me cobrou de uma forma tão, tipo, aí é foda, velho, tu devia estar postando de todo dia. Tipo, o que é isso aqui, festa? E eu fiquei tipo, que, velho, o que essa pessoa tá falando? E aí, eu lembro que depois eu vi alguns outros comentários dessa mesma pessoa na timeline, não era nem no post, assim. E aí eu não lembro exatamente, porque essa frase específica dela que me marcou. E aí foi que eu comentei, vai, você que tá perguntando de boa, porque eu não tenho problema nenhum da pessoa chegar, e aí, quando é que vai postar? Tem estimativa? E eu falo, não, tá assim, assado, a galera no grupo pergunta. E depois dessa minha resposta, eu fiquei até vendo que a galera tem um pouco mais de medo agora de perguntar. Ei, mas eu não tô cobrando, não. Tá? Fica de boa. Tipo, eu sou de boa, eu entendo a ansiedade, porque eu também Uhum. leio e eu também acompanho histórias que eu fico tipo, poxa, eu queria que tivesse atualização e tal, não sei o quê. E, tipo, eu não vejo, não me ofende a pessoa, um leitor meu, vir dizer assim, ai, quando é que você posta? Eu tô ansioso para saber o que é que vai ter a próxima cena e tal, não sei o quê. Isso, na verdade, me deixa muito empolgada de saber que as pessoas querem, que, tipo, passou um mês, passou 2 meses, porque antes a gente postava toda semana, mas agora, realmente, a última postagem da gente foi em agosto. Então, a gente teve setembro sem atualizações, e eu pretendo atualizar essa semana, entre essa e a próxima. Que eu não sei quando vai sair o podcast, mas é isso aí. Do dia que estamos gravando hoje, eu pretendo atualizar. Mas, enfim, eu não me vejo ofendida com alguém. Na verdade, eu me sinto bem feliz. Eu me sinto ofendida quando a pessoa me trata mal e é É o rude. jeito que a pessoa fala, né? Porque Porque às vezes isso. a pessoa fala como se. Assim, realmente, como você acabou de falar, a gente realmente assume um compromisso, a gente gosta. Obviamente, a gente faz porque a gente quer, não tem ninguém botando uma arma na nossa cabeça, obrigando a gente a escrever e tal. Mas é tudo o jeito que a pessoa fala, sabe? Porque às vezes a pessoa é Uhum. realmente rude, é realmente ignorante. E dá vontade de falar, amada, Dá não vontade de pouco excluir tudo tempo. e não vai ler nunca mais Dá agora vontade de também. mandar se fuder. Mas assim, quem Mas é gentil, é ótimo que, tipo, você entenda que a e- pessoa tá, tipo, nossa, quando é que vai ter? Eu tô gostando tanto, sabe? Tipo, são isso, tipos e tipos de comentário, né? isso. Enfim. Nesse dia eu fiquei meio revoltada porque fazia tipo 2 semanas, só Uhum, 2 semanas. E uhum. tipo, nossa, velho, o que são 2 semanas? A pessoa não pôde postar no fim de semana e já atrasou a outra. E essa pessoa já estava assim, xingando horrores, falando como se eu tivesse me pagando. Aí eu respondi, tipo, claramente, no dia que as pessoas assinarem minha carteira, eu posto toda semana, porque aí eu largo meu emprego e realmente me dedico a semana toda Meu sonho. para isso. E pronto, ótimo. Assine minha carteira que a gente conversa. Mas enquanto isso, enquanto você não me pagar, velho, eu sinto muito mesmo, porque eu adoro fazer isso. Eu sinto falta dessa movimentação, de o que
o Boni gera que é muita teoria do pessoal comentando vai ter, não vai ter, não sei quem morreu, quem tá vivo, quem é pai, quem é filho. E, tipo, tem muitas essas histórias por trás. E eu gosto muito de ver essas teorias da galera, de ver os comentários, e eu sinto falta disso. Então é algo que realmente eu me cobro muito, até pela responsabilidade que eu tenho com os meus leitores. Mas eu só não gosto de pessoa ser rude. Eu não gosto de pessoa ser rude em nenhum nível da minha vida, nem quando ela tem intimidade comigo. Imagine quando ela nem me conhece. Mas eu acho que rola muito aquela coisa assim, é bem dividida. A pessoa lê a sua história e ela presume. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. A pessoa presume que ela conhece você, que ela conhece o seu itinerário, que ela conhece o que você faz, o que você não faz. E pode ser realmente que ela saiba superficialmente aquilo que você faz, a sua rotina e etc e tal, porque como a gente fala, né? A gente está no Twitter o tempo todo, então, querendo ou não, a gente acaba compartilhando da nossa vida com essas pessoas. Mas uma coisa que o pessoal tem que entender é que a gente tem uma vida fora da internet que englobam outras coisas, que englobam responsabilidades. E a fanfic é para ser uma coisa. A fanfic, a U, no caso, né? É para ser uma coisa divertida, é para ser uma coisa assim, complementar. Não que você não vai ter responsabilidade com isso, quem está postando, no caso. Mas não é uma obrigação, é que nem você falou, você não recebe para isso, você não tem esse compromisso de carteira assinada, vamos falar. Isso. Não significa que você não tem que ter responsabilidade, obviamente, que nem você falou, é muito importante ter essa responsabilidade com quem lê a história, mas essa necessidade de como é que eu posso falar, cobrança que alguns leitores têm de uma maneira rude, é tipo inaceitável, porque a pessoa posta porque ela Parece meu gosta, não. chefe. Parece que é meu chefe e que tá ali, eu tô atrasando um relatório que vai atrasar toda a produção, aparentemente. É isso que soa mesmo. Mas assim, no resumo da ópera, é uma responsabilidade muito grande, é uma obrigação, e eu tento me comprometer ao máximo. Assim, 90% do meu tempo livre é dedicado à escrita hoje em dia. O que eu tenho de tempo livre, assim, que eu digo que eu estou livre de obrigação de trabalho e faculdade, eu tento escrever, mas realmente, às vezes, simplesmente você tá com dor de cabeça, velho. Você tá doente, tipo, eu realmente tive um dia bem maus, que eu até tive suspeita de coronavírus, fiz teste, tal, não sei o que, eu tava meio baqueada mesmo, meio mal. Passei uns 15 dias meio, assim, muito, muito quase de cama. E, assim, quem veio me cobrar ainda de boa, e perguntando, e aí, você tá bem, você melhorou? E, tipo, para essas pessoas, realmente eu fico muito feliz que elas estejam ansiosas e estejam esperando isso, sabe? Mas realmente eu tava doente, eu não tenho cabeça para escrever, minha gente. Eu tava com medo de um teste positivo, ter que ser internado, não sei o quê. Eu tava com a cabeça em outro mundo, não tinha cabeça para escrever. E aí é isso, as pessoas têm que entender que, infelizmente, até quando é carteira assinada, ou quando você tem um vínculo empregatício, essas Sim. coisas acontecem, né? Você fica doente, você tem que pedir um dia de folga para resolver problemas pessoais, essas coisas. Somos seres humanos, né? Então, Exato, exato. todo mundo tem seus altos e baixos e toda aquela coisa, né? E falando sobre escrever, você já falou um pouco, mas a gente vai ressaltar aqui que ela não escreve Bones sozinha, né? E a gente queria muito saber como é que funciona o processo criativo de vocês, como é que vocês fazem isso em conjunto, porque a gente, assim, né? Eu e a Gabi, a gente trabalha em conjunto também, em diversos aspectos da nossa vida, mas a gente queria muito saber como é que funciona com vocês, sabe? Como é que funciona essa dinâmica. Então, é uma conexão que eu acho que eu não teria com mais ninguém. É muito boa e muito única, assim, realmente é um achado, porque a nossa construção é literalmente conversar muito, conversa, a gente tem horas e horas, pronto, a gente, sendo bem, assim, sincera, acho que a gente já passou mais horas conversando sobre bônus do que escrevendo sobre bônus. Sim, sobre o enredo, sobre as tramas, sobre o que vai ter, porque para quem lê e sabe, para quem ainda não lê, mas vai descobrir, né, que vocês vão sair daqui e vão lá ler bônus, basicamente é uma história que envolve muitas teorias, a galera quer saber segredos, quer saber o que é que... Tem um suspensezinho envolvido, que é meio proposital, justamente para o pessoal ficar com isso na cabeça, e que
isso ser criado é muito complicado, porque assim, eu não me considero uma gênia literária, muito menos ela, então a gente tem que pensar muito a respeito para surgir ideias e surgir as ligações, a gente tem que... sério, quando a gente vai fazer um diálogo, tem um diálogo que é um chega na casa do outro, e eles vão conversar sobre certo assunto, aí a gente passa 3 horas conversando sobre o que é que eles vão falar, como é que ela vai estar vestida, vai ter o quê? Como é que ela vai sair de lá? Qual a sensação que ela quer passar com esse diálogo? Tipo, a gente pensa muito nesses pequenos detalhes. E o construir esses pequenos detalhes, a gente constrói conversando. A gente conversa e anota algumas coisas, mas é muito diálogo, muito mesmo. E aí, quando vai para a parte escrita, geralmente a gente condensou lá a ideia da cena. A gente, claro, tem um roteiro geral, mas a gente tem a ideia da cena. Cena A. Aí aqui tem as várias divisões, né? E aí a gente vai escrevendo, por exemplo, escreve essa primeira parte aqui e eu vou pegar mais o final, o que eles vão falar na despedida, e tu chega lá no começo, enfim. E aí a gente vai escrevendo assim, só que tem vezes que a gente faz junto, literalmente junto, tipo, uma olhando a tela da outra, a pessoa vai escrevendo e eu vou só observando ela escrevendo e vou dando alguns palpites. Essa frase fica melhor assim, essa frase fica melhor assada. E, tipo, tem vezes que é pior ainda, que a gente está no mesmo documento online e ela está num parágrafo, aí eu estou no mesmo parágrafo e ela está escrevendo uma frase antes e eu escrevendo a frase depois. É basicamente isso. Então, essa conexão eu sei que eu não teria com facilidade com muita gente. Na verdade, eu acho que eu não teria com mais ninguém isso de, tipo, eu saber o que ela tá pensando em escrever, porque a gente já conversou muito a respeito, e eu saber que depois daquela frase ela quer botar tal frase. E aí eu escrevo tal frase e era realmente mais ou menos aquela ideia que ela quis passar. Mas, claro, somos pessoas diferentes. Já teve momentos de eu escrever uma cena inteira e ela dizer assim, não tá muito legal. Aí apaga a cena inteira e refaz do jeito que ela pensa. Aí eu falo, tem que mudar isso agora. E a gente apaga de novo e refaz. Mas eu E acho é isso, o importante processo. ter essa liberdade de poder falar, sabe? Porque, Ah, sim. porque Sim, eu você acho. saber que a pessoa não vai ficar ofendida nem nada, tipo. Porque Nossa, ela imagina escrever com alguém que fica só ofendido, sabe? com Não, medo de falar também, né? Tipo, não vou falar que tá ruim. Nossa, não, a gente discute, mas a gente discute mesmo. Parece DR. Tipo, você quer, você não quer que eu bote tal fala no jantar. Porque senão o jantar vai ficar sem graça. Tem que ter sentido, Marina, tem que ter sentido. Aí eu fico tipo, tá bom, então bota isso aqui. Aí a gente discute mesmo. É muito engraçado, porque parece algo muito sério, e na verdade a gente tá discutindo o jantar de uma fofinha. Mas a gente realmente bate boca no sentido não ruim, mas a gente conversa assim até exaltado, de, tipo, tem que ter isso, não tem que ter aquilo. E como é que vai ser? Ela vai chegar lá e vai ficar, tipo, qual vai ser a reação? Tipo, o processo criativo, ela, como eu acho que muitos dos detalhes vêm da parte dela. E eu acho que muita gente até elogia essa parte de Bones, que ela é uma história um pouco que se prende nos detalhes. Descreve muito Uhum. a cena e tal, eu sinto que tipo, a história tem muito disso, sabe? De se prender em detalhes, de pequenas frases, pequenas coisas que rolaram na cena e que vão ser jogadas depois e que vão ser retomadas e etc, etc. E assim, isso é muito mérito dela, sabe? Eu não sou uma pessoa tão detalhista, apesar de ser virginiana. Eu não sou uma pessoa Enfim, a tão. hipocrisia. Enfim, eu nasci errada. Mas eu não sou uma pessoa tão detalhista a esse ponto de eu vou pensar na feição que a personagem estava em tal cena. Tipo, sério, ela chega para me perguntar e fala assim, mas qual a cara dela? Como é que ela tá? E eu falei, eu sei lá como ela tá falando. Então, diz aí, como é que você imagina? O sorriso dela, a boca dela, onde a mão dela vai estar? Tipo, são essas perguntas que ela me faz que eu, naturalmente, quando eu escrevo as minhas histórias sozinha, eu não penso tanto. Eu passei a pensar mais depois que eu comecei a conviver com ela, mas já chegou, por exemplo, a gente escreveu algumas cenas até de relações íntimas, etc., e que ela perguntava assim, onde é que como essa pessoa está deitada, como essa pessoa está conversando, como essa pessoa está olhando para outra, sabe? Era um negócio tipo assim, aí a sala é meia luz,
elas vão estar se vendo, elas vão estar com tudo desligado, como é que vai ser? Tipo, uns detalhes assim que, na minha concepção, quando eu crio uma história, eu não penso tanto. Eu crio geral. A cena vai chegar pro jantar, vai comer aqui, vai ter estrogonofe e vai sair, e vai ter uma carona. A cena é essa. Aí ela vem botando, ela vai chegar no jantar, ela vai estar com um salto preto, aí ela vai estar com um anel de não sei das quantas, ela vai estar com ar não sei o quê. Tipo, esses mínimos detalhes é muito contribuição dela. E eu geralmente eu entrego mais a cena como um todo, sabe? E ela faz as partes pequenas. Às vezes eu escrevo um resumo, tipo assim, a cena vai ser assim, e ela vem metendo um bocado de detalhe. Tipo, descreve aí a roupa, pronto. Todas as descrições de roupa que tem na história foi ela que fez. E a gente passa... E a gente passa... E a gente passa, tipo, horas pesquisando uma roupa, entra lá no Pinterest e fica tipo, essa roupa aqui tá legal. Não, não, essa aqui não combina. Essa é a cara da personagem naquela cena. Entendeu? Mas eu acho que é legal, isso torna a história mais palpável, assim, sabe? Você consegue visualizar melhor. A Gabi tem essa mania. Inclusive, eu e a Gabi, a gente tem uma história junta, e foi muito engraçado que uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast, a gente estava Sacanagem. a gente estava decidindo o que a gente iria colocar na história e tal. E aí aconteceu uma coisa, tipo, que um leitor enviou uma mensagem pra gente fazendo uma pergunta quando que o relacionamento das personagens tinham começado. E aí eu lembro que eu olhei pra Gabi e falei assim, Gabi, a gente nunca conversou sobre isso. Ela falou assim, mas vai ter relevância na história? Eu falei, não, acho que não, mas, tipo, a gente nunca parou pra pensar nisso. E aí a gente ficou assim, encarando, assim, ela falou assim, mas amiga, afinal, quando que o relacionamento delas começou? E aí, aliás, eu perguntei pra ela falou assim, não sei, liga pra fulana, que, tipo, era a personagem, e pergunta pra Ela tem ela. noção. E aí, tipo, eu falei, eu peguei meu celular, porque eu falei assim, nossa, eu não acredito que ela falou assim comigo, e fingi que eu liguei. E aí eu comecei a, tipo, fingir uma conversa, foi muito idiota, e a Gabi começou a rir muito. E aí eu falei assim, ai, Gabi, ela assim, ela é uma pessoa muito privada, ela não quis comentar sobre isso. Aí ela virou e falou assim, liga, manda mensagem para não sei quem, que é um outro personagem, porque ele é fofoqueiro, ele vai falar para você. E aí, justamente por eu escrever a U também, eu tenho um aplicativo daqueles que imitam as mensagens de WhatsApp. E eu fiz uma conversa no WhatsApp como se eu estivesse conversando com um personagem e mandei para Gabi. E a Gabi não conseguia parar de rir, porque, tipo, lá tinha a resposta do que ela tanto queria, que eu inventei na hora. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que a gente acaba criando esse universo dos personagens e indo além da escrita, porque é uma forma da gente se conectar ainda mais com eles, de, tipo, dar uma vivência maior para eles. Sim! São pessoas que eles não existem fisicamente, eles mas existem sim, né? Que história é essa? Não fisicamente, calma. Eu falei não fisicamente. Falando fisicamente, eles existem, estão todos atrás de mim, sacanagem. Mas assim, a gente tem isso por exemplo, eu, Marina, tenho uma opinião sobre o tema. Ela, como a segunda autora, tem uma opinião sobre o tema também. E aí, e a doutora Camila? Qual a opinião dela? Sabe? Tipo assim, a gente tem que pensar como personagem, não como a gente. Isso, a gente tem que realmente sair. Isso, a gente tem que realmente sair do que a gente acha, do que a gente tem que se colocar no personagem, literalmente. Eu sei que não é uma técnica, isso é uma técnica milenar que eu estou só repetindo aqui, mas que todo mundo que é artista e tipo, faz isso, até atriz, etc., eles encarnam o personagem justamente para saber atuar, pensar melhor sobre isso, e realmente criam isso, sabe? E realmente, tipo, esses pequenos detalhes, por exemplo, quantos anos a personagem vai ter? Pode ter 33, 32, 28, tanto faz. Não, tanto faz, porque a data que ela nasceu interfere. A idade é muito importante. Pronto. Aí, quando a gente escreveu, a gente comentou o mês de nascimento, eu acredito que a gente tinha comentado, se não vai vir ainda, o mês de nascimento das duas personagens. E assim,
isso é interessante até na história, na linha temporal. A história tem uma linha temporal. E aí, quando chegar os aniversários dela, a gente vai ignorar que o aniversário dela existiu? Não. O aniversário dela é, sei lá, dia 26 de novembro, mas tá lá. Em algum momento, a gente na história vai chegar em novembro. E esse aniversário tem que ser comentado de alguma forma. Enfim, a gente tem muito isso de... É relevante para a história? Não, mas tem que saber. Porque é relevante para a gente, para personagem, para qualquer coisa. As pessoas podem nem saber, assim, metade do background de Bones nunca vai ser postado, nunca vai ser divulgado, nunca vai ser comentado, mas ele tá lá, escrito ou dentro da cabeça da gente. Tipo, a gente tem cenas que a gente construiu simplesmente para saber como uma personagem reagiria a tal coisa, mas talvez essa cena nunca explicitamente esteja dentro da história, só seja comentada e tal, mas a gente sabe já os mínimos detalhes que ocorreram, sei lá, um assalto aos 15 anos de idade, tô chutando aqui, mas esse assalto não pode nunca ter acontecido, tipo assim, nunca na história a gente ter narrado ele, mas a gente sabe que aconteceu porque ela reagiu de tal forma, com tal idade, por causa disso, etc. É um trauma, ou coisas do tipo. Então a gente tem muito essa construção de background. E por isso que Bones demora tanto, velho. Nossa, eu até me chateio às vezes de fazer um negócio tão complicado. Que até para postar uma cena simples, que uma cena de um jantarzinho, a gente tem que parar e conversar muito, porque a gente sempre tenta postar algo com algum valor agregado, sabe? De tipo, nunca ser linha por linha, frase por frase e cena por cena, só para literalmente alimentar as pessoas. A gente sempre, aquela cena tem que estar inserida ali por algum motivo, e ela vai ser retomada ou comentada, ou é uma conexão. E se existe uma conexão, ela tem que ser embasada nos acontecimentos anteriores. E, enfim, a gente tenta construir a história dessa forma, sabe? Para quem pegar no final, depois que terminar, e ler continuamente, sem ter que esperar semana a semana, ela vê todas as conexões acontecendo, assim, realmente se juntando, né? Enfim. E é basicamente assim, dessa forma que a gente constrói, assim, um resumão de 40 minutos falando sobre como é o processo criativo. Mas é bem louco, mas bem legal também. Só um último detalhe, eu acho que assim, existe mais dela em bônus do que de mim. Assim, Marina, existe mais dela. Ela é mais criadora de bônus. Eu escrevo bônus, mas as ideias de bônus tem muito mais do íntimo dela, do que ela queria passar. Ela sempre tem isso de tentar passar algum ensinamento ou alguma coisa para fazer as pessoas refletirem sobre aquele assunto, sabe? E eu acho que a personalidade da personagem principal, da Camila, e as dificuldades que ela tem de se relacionar com as pessoas e como uma pessoa pode ou não ajudar nisso, etc., é uma coisa que a gente tenta construir de uma forma que saia algum aprendizado dali, de alguma forma, sabe? E eu acho que isso vem muito dela também. E eu acho que é por isso que a história é tão popular. Assim, honestamente, é um dos motivos que eu realmente acho que é por isso que o pessoal pegou tanto gosto. Que é real, né? É, Eu acho que você se deixa essa identifica. sensação. A partir do momento que você consegue se identificar com um personagem de uma forma ou de outra, por mais que você não goste da obra, que eu acho que não é o que acontece nesse caso, você gosta do personagem. E é difícil não gostar da obra se você gosta do personagem. Uhum. Sim. Eu mesma assisto altas séries merda que eu só assisto porque eu gosto de personagem. E também já leio coisas que eu fico, meu Deus, como eu tive capacidade de ler isso, só porque realmente era pegada daquela pessoa, sabe? E ainda falando sobre processo criativo, enfim, um pouco dessa parte, vocês têm algum momento, alguma cena, ou algum personagem, ou qualquer outra coisa que vocês tenham se inspirado em momentos e pessoas reais para fazer? Eu acho que personalidades, traços, não, personalidade é uma coisa muito ampla, mas traços das personalidades de alguns personagens da gente, principalmente da nossa primeira história, tem muito a ver com a gente, com o que a gente viveu e coisas tipo amigos em comum. Esse personagem aqui
parece amigo da gente tal. Isso aqui sou muito eu, o que eu penso realmente, eu levei para minha personagem, assim, e eu acho que a gente leva alguns traços, algumas coisas, sabe? Acho que no fim das contas, mesmo sendo total diferente, sempre vai ter uma característicazinha sua ali, de alguma vivência, de alguma história, de alguma coisa que você viveu e levou para sua história também. Mas eu acho que momentos nem tanto, mas essa parte da construção dos personagens, sim. A gente tanto coloca um pouco da gente, coloca um pouco de outras pessoas que a gente convive, mas eu acredito que tenha. Hum. E assim, indo para esse lado mais pessoal mesmo, assim, a gente sabe que você não cursa nada voltado para esse campo de literatura e tudo mais. É, mas assim, você tem algum sonho voltado para essa área de escrita e tudo mais? Porque a gente até chegou a falar, né, aqui que você pensa num projeto com a Misteriosa, porque agora eu vou chamar ela assim também. Muito bom. É ótimo. De transformar Bones em uma coisa a mais. Mas você, Uhum. como escritora, falando como escritora, você tem alguma coisa em mente, assim, de evoluir ainda mais? Fazer, sei lá, um curso voltado para isso? Qualquer coisa voltada para essa área? Então, eu não penso agora, exatamente agora, em fazer algo, digamos, profissional em relação a isso, algum curso, alguma coisa. Por questão de tempo mesmo, mas eu tenho interesse em melhorar, porque eu não acho que eu escrevo bem. Esse é o grande ponto da obra. Quem escreve bem é Enfim, ela. a hipocrisia. Enfim, A Não, vamos hipocrisia, cancelar gente. ela, Ao vamos vivo, ao vivo. cancelar ela. não, Cancelada. sério, Cancelada a autora sendo de bem, Bones. calma, sendo bem sincera, eu não escrevo bem. Eu leio o que eu escrevo e eu entendo que existe algo bom ali. Mas, assim, a construção, eu sei que poderia ser muito melhor com o que eu penso para o que eu escrevo, sabe? E quem deixa, às vezes, muito melhor é a coautora, é a Misteriosa. Tipo, ela consegue escrever qualquer cagadinha que eu faça, ela faz parecer um poema, assim, Shakespeare escrevendo. Realmente, sério, ela tem muito mais habilidades literárias do que eu. Eu entendo que eu tenho um pouco mais, não um pouco mais, mas que eu trabalho um pouco a criatividade, etc., de criação de cena. Eu tenho umas coisas um pouco diferentes, são talentos diferentes. Mas, não é nem talento, não é aptidão. Mas eu vejo que eu preciso melhorar muita coisa nesse âmbito da escrita, de saber escrever, entendeu? E eu me vejo assim, e assim, crescendo, estudando para. Claro que escrevendo você está estudando, né? Mas alguma coisa profissionalizante. Mas, assim, eu realmente quero lançar um livro. Eu quero fazer Bônus ser um livro que venda um exemplar para minha mãe, mas eu quero que sair disso, sabe? Eu quero realmente tirar isso e fazer uma construção, registrar no meu nome e postar, independente se isso vai me trazer alguma coisa, mas, assim, uma realização pessoal mesmo, sabe? A Misteriosa, por ser misteriosa, né? Ela tem alguns não gosta muito de se expor mesmo, e ela não tem tanto eu acho que essa aspiração eu acho que a aspiração dela é transformar Bones em uma fanfic. Eu acho que é o que ela mais quer, sair do patamar do Twitter e construir ela como uma fanfic mesmo, um texto todo narrado, etc. E, e conseguir um público diferente, né? Porque a gente sabe que o público que lê a U nem sempre é o mesmo que lê fanfic, são públicos diferentes, plataformas diferentes. E até gostos de leituras diferentes também tem isso. Mas eu aspiro muito transformar não só Bones. Eu penso, a gente tem outras histórias, sabe? A gente tem outros plots, outras construções, outros personagens muito interessantes. Inclusive, a gente tem histórias. A gente queria criar histórias mais relacionadas, por exemplo, uma personagem que fosse engenheira, uma personagem que fosse do nosso ramo de trabalho, de Sim. exatas, no caso, para a gente conseguir falar um pouco melhor, porque assim, o que a gente se meteu em antropologia e filosofia não, em psicologia, se meteu no louco mesmo, assim, porque a gente sabe de nada. Então a gente teve que estudar muito para, sei lá, escrever uma palhinha de uma aula. Qual vai ser o contexto da aula de hoje? E aí a gente tá lá, artigo, estudo. Porque no fim das contas não pode ser só uma aula, né? Como eu comentei antes. Tem que ser uma aula
porque essa aula em algum momento vai ter que ter alguma importância na história, e aí a construção disso é bem chata e bem longa, mas a gente pensa em fazer um personagem mais ligado a, no meu caso, sei lá, uma engenheira mecânica, sabe? Eu queria fazer uma criação e a gente já conversou sobre, bem raiz mesmo, aquela engenheirona de obra mesmo e tal, e mesmo se não for mecânico, quem sabe uma engenheira civil ou algo do tipo, para a gente conseguir falar mais um pouco do que a gente entende como profissional. Mas assim, qualquer uma dessas histórias que a gente pensa em criar, ou mesmo bônus, eu não sei se eu consigo criar uma outra bônus, talvez dessa forma, porque foi um processo criativo muito desgastante, tipo, digo, de tempo mesmo. Talvez eu não tenha mais tanto tempo para me dedicar nos próximos anos, mas eu penso sim em transformar isso em um livro, sabe? Melhorar bem muito antes de fazer isso. Passar por uns 15 minutos de revisão, depois postar. Taca livro na lenda, com certeza vai ser sucesso. Mas, enfim, fazendo a pergunta que a gente não poderia evitar de fazer, eu vou fazer de uma forma bem esdrúxula, tá? Porque é a melhor forma com a qual eu consegui formular essa pergunta na minha cabeça, tá? E eu creio que, sei lá, quem tá ouvindo vai achar engraçado, então é isso aí. Que eu sou palhacinha. Por que a misteriosa é misteriosa? Porque é misteriosa, é misteriosa. Então, assim, sendo bem sincera, eu acho que algumas pessoas lidam bem com a exposição na internet e outras pessoas não é que não lidam, elas não ligam. Eu acho que é isso. Tipo, sabe aquela pessoa reservada mesmo, que não gosta de expor onde trabalha, onde estuda, se tem algum relacionamento e coisas do tipo. Eu acho que ela não é tão assim, extrema. Ela é tão extremista, porque se você acompanha o Twitter dela, você sabe mais ou menos a área que ela trabalha, quantos anos ela tem, onde ela mora e tal. Não é tão misterioso assim. Mas, se você for um pouquinho stalker, talvez eu não duvido nada de poder ser essa da galera. Mas, assim, eu acredito que tem um pouco a ver com querer criar um alter ego mesmo, sabe? Tipo, de não misturar a vida pessoal, assim como, sei lá, grandes autores às vezes criam nomes para publicar simplesmente porque querem seguir outra. Exato, muito obrigada, porque eu tinha esquecido o nome. Eles criam pseudônimos justamente para, assim, por vários motivos, mas um deles é realmente fugir um pouco disso, do ser eu e agora sou outra pessoa, né? Esse outro mundo. Eu acho que é mais por causa disso. Acho que essa exposição, como você, tipo assim, o mundo de fanfic é uma coisa que, de AU, é uma coisa que você está exposto para muita gente lê, muita gente acha que te conhece, muita gente vai lá lhe cobrar e nem todo mundo é simpático. E eu acho que é um pouco de se resguardar mesmo. E quando acabar a bônus, ela se revela, porque para ver se o parto sai, é difícil. Mas a gente tinha o planejamento inicial de terminar a bônus em 1 ano, agora já estou em 1 ano e meio para lá. Ela tá certíssima, cada um com as escolhas, né, de como quer se expor ou não se expor na internet, assim, mas é que, enfim, eu acredito que as pessoas queriam pelo menos saber, assim, mais ou menos. Mas eu acho legal sobre isso, que muita gente respeita realmente isso, não fica indo atrás perguntando quem ela é e não sei o quê, tipo, que não, respeita né? isso, eu acho isso não, mas eu acho legal, pelo menos os leitores que acompanham a gente, eles entram na brincadeira, inclusive tem uma brincadeira muito famosa, se você lê Bones, você sabe que ela existe, que é tipo, a galera fala que na verdade não existe uma segunda autora, que na verdade é tudo fruto da minha imaginação, e que eu sou vários perfis, e aí colocaram já uma amiga da gente também, que também escreve, tipo, como se ela fosse uma fragmentação número 3, e tem a 4 e a 5, e tipo assim, e rola piadas, tipo, rola piada de tweet fazendo, e a gente zoa muito, tipo, às vezes eu tirei um print um dia e postei assim, olha, imagine se eu tivesse logado na conta das duas, aí mostrei meu PC logado na minha conta e na conta dela, né, porque teve um dia que eu fiquei bloqueado no Twitter e eu fui postar algum aviso sobre não poder mais twittar na conta dela e ficou. E aí, enfim, a gente entra nas zoas e hoje em dia eu fico assim, quem perguntar, eu digo, não, é só uma pessoa atrás de 2 perfis, porque é muito engraçado. Eles criam memes, vira zoação. E eu acho muito legal isso do pessoal que lê
quando não tem atualização, eles se entretêm com outra coisa. Eles fazem as teorias deles, eles brincam com a gente, zoam, conversam, e isso é muito legal do pessoal, né? Eles têm essa... É quase um grande grupo de amigos esperando uma atualização. Vocês conseguiram um feito que é muito bom, porque vocês conseguem fazer teorias sobre a história e sobre as autoras, sabe? Tipo, é genial, assim, é É um outro maravilhoso. nível. Ah, sim, sim. E eu acho que, assim, eu nem falei isso na pergunta que você perguntou do o boom de Bones e tal. Eu acho que uma das coisas que influenciou muito esse boom, esse crescimento, e que todo mundo começou a saber, era porque as pessoas não conseguiam ficar caladas sobre, elas tinham que teorizar. Gente, quem é mãe, quem é filho, onde é que tá, como é que é, qual a ligação, não sei o quê, porque quem lê a história sabe que muitas dessas perguntas não estão respondidas ainda. Uhum. E fica teorizando, não, fulaninho é pai de não sei quem, que é filho de não sei quem, e a história delas é assim, não sei o que, é assado, elas se conhecem da infância, uma é mãe da outra, tipo, véi, tem todas as teorias possíveis para todos os públicos, e é legal esse suspense, porque eu acho que foi aí a chave que fez rolar, né, esse boom, é porque as pessoas começavam a, tipo, perguntar, e aí, o que é que vocês acham que é, entendeu? E aí começou a fomentar mesmo dentro do fandom. Eu acho que isso foi uma das pegadas que mais deu um boom e deu visibilidade à história, com certeza. A gente... Calma aí que eu não sabia como eu ia fazer a transição para perguntar 11 agora. Não precisa só perguntar, caralho. Mentira. Vai ficar tudo bem. Mari, infelizmente, a gente tá chegando pro final desse episódio lindo e maravilhoso. Antes, obviamente, o que a gente faz com todo entrevistado que vem aqui, a gente gosta de fazer uma rodada ping-pong, que para quem caiu de paraquedas nesse episódio, né, é uma rodada que a gente fala uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser uma palavra só ou uma frase pequena, mas tem que ser assim, rápido. Rápido, né? Tá bom. Bem vapt-vupt. Tá. Então vamos lá. Vida. Amor. Amor. Amor de novo. Sonho. Eu quero ser CEO da minha empresa que eu trabalho. Trabalho. Diversão. Eu gosto que eu trabalho, gente. Uma qualidade. Eu sou comunicativa. Um defeito. Eu sou chata também. Uma coisa que você odeia. Pessoas rudes. Uma coisa que você ama. Eu gosto de estar com quem eu amo. Realmente, eu sou uma pessoa bem amorosa. Uma comida. Sushi. Escrita. Fanfic. Uhul. Adoro. Acabamos a nossa rodada ping-pong. Top. Ótimo. Adorei minhas respostas. Achei que ia me confundir toda, mas até saiu. Deu tudo certo. E aí, pra encerrar, a gente também faz essa pergunta a gente faz para todas as autoras que são entrevistadas aqui, né? Autoras e autores. Qual dica você pode dar para quem tá começando a escrever ou para quem tá querendo começar a escrever, não sabe por onde começar? Qual dica você daria? Então, eu acho que eu aprendi muito com a Misteriosa, e eu até já comentei um pouco sobre isso, mas tente formular o que você quer escrever antes de você realmente escrever. Tente, claro, jogar para fora sempre é bom também, mas tente fazer uma linha temporal, né? Tipo, tente saber mais detalhes sobre aquilo que você está escrevendo. Tipo, se pergunte coisas como se você fosse um leitor e se você lesse algo ficaria em aberto, ou não, ou essa história realmente está bem contada. E, tipo, você se fazer essas perguntas, você vai criando suas respostas e vai meio que aumentando a robustez, você vai enrobustecendo sua história e fica bem mais legal de ler. Eu como leitora, também gosto de ler histórias bem construídas, assim. E, assim, uma dica, isso assim, mais dela, que eu aprendi com ela, mas uma dica minha também é que não tenha medo de começar, porque, assim, véi, eu há um ano atrás nem sabia, assim, que eu ia voltar a ler fanfic, basicamente. Então, sei lá, 2019, virei a página, eu lia fanfic de HP, de Harry Potter, quando tinha 15 anos, amava, mas nunca tinha escrito realmente nada, e eu
comecei a voltar a ler, assim, por meio que essa falta de conteúdo LGBT mesmo. Velho, vou escrever aqui, vou testar como é. E, tipo, eu sei que as primeiras criações, elas não vão ser tão boas. Hoje em dia, eu tenho algumas histórias, eu tenho 2 finalizadas, e eu vejo a primeira, e eu leio a primeira, e eu fico, tipo, nossa, mas eu escrevia ruim pra caralho aqui. Mas é uma coisa, uma construção. E teve gente que apostou e que gostou e que leu. Então, você tem que pensar que, tipo assim, vai ter público. Pode ter certeza que vai ter público e você vai conseguir engajar nem que seja uma pessoa sequer, porque tipo as pessoas querem, tem público para tudo, para as pessoas que escrevem muito bem, como Shakespeare, ou para as pessoas que escrevem qualquer merda e porque simplesmente é engraçado. Tipo, tem público, joga para fora, não tem vergonha do que você realmente quer escrever e quer passar, porque isso é o mais importante, você não ter vergonha do que você escreveu. É tipo quando você tá começando na academia e você faz aquela flexão com o joelho no chão e todo mundo tá lá pegando o maior peso, mas você não tem vergonha de fazer isso porque você sabe que isso é parte do processo de futuramente você chegar onde essas pessoas estão. Então é isso, joga para fora, acredita no seu potencial. Eu mesmo sou uma pessoa. Véi, sério, eu quase. Meu medo de não passar na faculdade era zerar a redação do Enem. Vocês tirem daí uma pessoa 10 escrevendo uma história. Então, tipo assim, acreditem, sabe? Acreditem e saibam que, assim como qualquer outra coisa na vida é treinamento, é você jogar, escrever, passar um tempo, vai ter conjunção, você depois de um tempo vai ver a sua melhor e vai ver que, na verdade, o que você escreveu no começo nem estava tão bom assim, mas, enfim, comece. É a minha dica geral para tudo. Só comece. Então, Mari, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi maravilhoso conversar com você, foi maravilhoso aprender um pouco mais sobre você, sobre a Misteriosa também, que a gente não aprende muita coisa, mas né, a gente aprende como a mente dela funciona. Então, muito obrigado por escrever e compartilhar essa história incrível que vocês tanto têm trabalho em fazer, como a gente pode ver hoje. Então é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, porque, assim, sério, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, como, tipo, eu até comentei em off que era um negócio que não se tem um, um conteúdo voltado especificamente para isso, e é muito massa o que vocês estão fazendo, e eu agradeço muito a oportunidade. De poder falar por mim, pela Misteriosa também. É uma honra, literalmente, estar aqui conversando sobre uma história que surgiu no meio de uma pandemia, porque a gente estava um pouco entediada. Então, a gente começou a conversar e olha onde estamos, né? Algumas pessoas gostam do que a gente escreve, isso é bem legal. Algumas bastante, né? Aquelas. Mas Mas são algumas. a gente queria muito agradecer a sua disponibilidade, porque a gente já está aqui há 25 anos gravando. Muito obrigada também pela paciência com a gente, tá? E por ter sido essa pessoa incrível. A gente está muito, muito, muito feliz que você está aqui, de verdade. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um beijo para alguém? O que que... Fica à Deixar suas vontade. redes sociais. Não, gente. Se vocês ficaram curiosos aqui com a história, vão lá ler enfim, é isso. E comentem bastante comigo, porque eu adoro as teorias vindas dos mais obscuros lugares do universo. Tipo, eu amo e eu sinto que 50% da minha vontade de escrever é só postar para ver o que vocês vão comentar, literalmente. É muito legal e eu gosto muito desse carinho, desse amor que vocês passam pra gente. E mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês. E é isso. Vão ler Bones, vão virar bonizers. Se você curtiu esse episódio, indica para um amigo, indica bônus para um amigo e, é claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cyberliterando. Lá você pode encontrar o link de todos os lugares que são disponíveis de você ouvir o nosso podcast e saber como ajudar também o podcast a continuar existindo. Então, muito obrigado e até sábado que vem.